Fala, Silas. Vamos chamando aí a turma. Isso aí, pessoal. Vamos entrando. Nós só estamos esperando o pessoal chegar aí. Hoje é a nossa live para o grupo de jovens. Em nome de Jesus. O pessoal está entrando aí. A Ana, a Kathleen, a Carla, Gustavo. Fala, Joyce. Gustavo chegou ali, aqui, ó. Estamos ao vivo no Instagram da igreja, estamos aí agora ao vivo no Facebook do pastor. A Ana entrou agora. E aí, meu povo? E aí, Gustavo? E aí, pastora Alessandra, minha parceira, entrou ali agora. Deus abençoe sua vida. Lá, pessoal, boa noite, paz seja convosco. Nós estamos aqui hoje para fazer uma live para o grupo de jovens, para os nossos jovens aí aqui da cidade cristiana, e todos os jovens aí do Facebook, do nosso Instagram, que acompanham a gente aí nas redes sociais da igreja, no YouTube. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida nessa noite, para abençoar você com uma palavra. Por enquanto não podemos ter os cultos presentes, mas podemos ter o nosso culto online aqui com uma palavra abençoada, no nome de Jesus. Aí, não é isso, Claudina? Claudina entrou ali agora, estamos juntos em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Alessandro, o pessoal que está aí acompanhando a gente. Deus venha falar ao seu coração e Ele venha abençoar a sua vida no nome de Jesus, amém? Vamos louvar Jesus essa noite. Aleluia, vamos cantar, cante aí. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Compartilha aí, gente, vamos lá. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Hamilton, tá lendo sim? Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adora, a tua igreja te adora. Vamos cantar, vamos lá. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Deus abençoe, Livane, em nome de Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe todo mundo que está online com a gente através do meu Facebook, através do Instagram da igreja. Nós estamos online aqui para abençoar a sua vida, você jovem hoje. Hoje aqui o nosso culto online, um bate-papo, uma conversa entre nós jovens aqui. Está aqui o nosso presidente de jovens, pastor Kelvin, que tem abençoado os jovens da igreja, e nós estamos juntos aqui nessa noite para abençoar a sua vida. Quero mandar um alô para o pessoal da Pelada, pessoal que joga bola com a gente. Esses dias estamos de folga, né? Não estamos tendo jogo esses dias, mas nós temos aí uma turma de mais ou menos 25 homens que jogam bola com a gente aí. Todas as quartas-feiras a gente tem a nossa peladinha lá na quadra, cerca de 5, tem dia que dá até 6 times. Eu quero deixar um abraço para todo mundo aí no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, e mais breve, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta aí com os nossos fute lá no nome de Jesus, amém? Mas hoje a gente tem aqui uma palavra. A gente deixou nos grupos da igreja para vocês fazerem perguntas para a gente. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser que a gente responda, o culto vai ser tipo um bate-papo hoje. Você que tiver uma pergunta e quiser que a gente responda ela aqui online, se a gente souber, a gente vai responder. Se a gente não souber, a gente não vai responder. Responde na próxima. Fica para a próxima live aí com os jovens. Se a gente não conhecer a resposta da sua pergunta, né, a gente não sabe tudo, e a gente está aqui para aprender com vocês, está aqui para estar junto, né? Da gente ir para o momento das perguntas. Eu queria deixar uma palavra para você jovem, para você adolescente que agora está assistindo esse vídeo, que posteriormente vai assistir. A Bíblia diz assim, Priscila está assistindo aí, Leandro, meu cunhado, aí doutor Leandro, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Ali no Instagram da igreja está o Valdeci, está o pastor Marcelo, Deus abençoe o pastor Marcelo. Está ali a Aline Barbosa, a Claudina está nos dois lugares, né, Claudina? A Claudina fica aqui, fica ali, ela fica nos dois lugares. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus, e alguns outros que já passaram, não tem como eu olhar agora, porque eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo, ele vai alertar a Timóteo, ele vai conversar com Timóteo, ele vai dar conselhos para Timóteo. E lá em 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 12, ele deixa alguns conselhos para o jovem Timóteo que seguiu o apóstolo Paulo, que seguiu o pastor Paulo. E aí, pastor Kelvin, lá em 1 Timóteo, ele chama Timóteo e diz assim, Timóteo, versículo 12, 1 Timóteo 4,12: ninguém menospreze o fato de você ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguarda a minha chegada, aplica-te à leitura e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos pelos presbíteros. Dedica-te a cumprir-te desta responsabilidade, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Então, o apóstolo Paulo, ele chama Timóteo e ele começa a dar alguns conselhos para Timóteo, dizendo assim: ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Não deixe que as pessoas te desprezem, te menosprezem, te excluam pelo fato de você ser um jovem. Por exemplo, eu sou jovem, Kelvin é jovem, nós somos jovens e estamos aqui falando um pouquinho da palavra de Deus. Não é porque nós não vivemos muito ainda, não temos uma experiência de vida, que a gente tem que ser desprezado, que a gente não tem algo para ensinar, que a gente não tem algo para falar, que Deus não possa usar as nossas vidas. A Bíblia diz assim que Paulo está dizendo para Timóteo: não deixe que ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem,
E como é que você vai fazer com que as pessoas não te desprezem? Como é que você vai fazer para as pessoas não desprezarem você pelo fato de você ser novo, pelo fato de você estar começando agora a vida, pelo fato de você ser um adolescente? Como fazer isso, pastor? Aí Paulo continua dizendo assim, ele fala, seja um exemplo. Então a sua vida, o seu exemplo é o que vai fazer com que as pessoas não te desprezem. É você mostrando quem você é que vai fazer com que as pessoas não desprezem você. Paulo fala para ele assim, seja um exemplo. E aí Paulo começa a dar alguns detalhes, ele começa a esmiuçar em que Timóteo tinha que ser exemplo. E aí ele diz assim, seja um exemplo. Primeiro, na maneira de falar. Seja um exemplo, número 2, na maneira de agir. Número 3, no amor. Número 4, na fé. Número 5, na pureza. Aqui está um pouquinho diferente essa tradução que eu li aqui na King James, mas na Almeida Revista Corrigida diz assim, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então, Paulo diz para Timóteo assim, você quer que ninguém te despreze? Seja um exemplo na maneira de falar. Primeira coisa que você tem que mudar é a sua maneira de falar. A primeira coisa, porque quando você fala, eu sei quem você é. Quando o que sai da sua boca mostra onde você comeu. Mostra onde você está sentado, quem são as suas rodas de amigos, quais são os assuntos que vocês conversam, quais são os assuntos que vocês ouvem, quais são os assuntos que vocês falam, porque você fala aquilo que você ouve, o que você constantemente ouve, o que você constantemente está perto, vai te influenciar, vai te fazer ser o que você é hoje. Então, se você vive num meio que só fala palavrão, você vai falar palavrão até mesmo sem perceber. Existe um ditado que diz assim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, porque você verdadeiramente acaba ficando igual quem você anda. Então Paulo diz assim, você não quer ser desprezado? Não quer? Então seja um exemplo na maneira de falar, muda a sua maneira de falar. Para você mudar a sua maneira de falar, você vai ter que mudar as pessoas, você vai ter que mudar os lugares, você vai ter que mudar os costumes, você vai ter que sair de ambientes te influenciam. Você vai ter que mudar a sua rotina, mudar o seu jeito para que você mude e assim você consiga influenciar as pessoas. Entende? Então Paulo diz assim, seja um exemplo na maneira de falar. O que você tem falado? O que sai da sua boca? Quais são as palavras que você fala no dia a dia? O que você fala no dia a dia que chama a atenção das pessoas? Da sua boca só sai asneira, só sai besteira? Ou da sua boca sai palavras que edificam, da sua boca sai palavras que encorajam, palavras que motivam? Você pode ser jovem, pode ser diferente. Não quer dizer que você não possa falar de tudo, mas tem que saber como falar de tudo. Entende? Então, a primeira coisa que eu descubro quem é você é quando você fala. Então, seja um exemplo, Timóteo. Você que está aí me ouvindo agora, seja um exemplo na maneira de falar. Aí você vem para a igreja, mas continua falando as mesmas besteiras que você falava no passado. Como é que as pessoas vão te respeitar? Como é que as pessoas não vão te desprezar? Então tem gente que fala assim, o fulano continua a mesma coisa, só sai palavra idiota da boca dele, só palavra torpe da boca dele, só palavra que não presta. Não tem como você não ser desprezado se você fala asneira, se você fala o que não deve, se você fala só coisa que não edifica, só coisa que você chama o fulano de palavrão. Então tem que mudar, meu amigo, tem que mudar, meu amigo. Seja um exemplo. A primeira coisa que você tem que ser exemplo é na maneira de falar. Muda a sua maneira de falar e as pessoas vão começar a te ouvir. E te ouvindo, elas te respeitarão. Te ouvindo, elas não vão te excluir. Você concorda comigo? Aqui, ó? Sim. Né? Te ouvindo, elas vão... Porque aí você mostra quem você é. Quando as pessoas te ouvem, elas veem verdade ou elas veem mentira. Elas ouvem e através do ouvir, elas sabem se você é aquilo mesmo. Então, muda a sua maneira de falar. Muda a sua maneira de falar. Primeira coisa, Timóteo, seja um exemplo para os fiéis, seja um exemplo para a sua casa, seja um exemplo para a sua família, seja um exemplo para os seus amigos, seja um exemplo para o seu trabalho, seja um exemplo aonde quer que você for na maneira de falar. É tão legal isso, porque eu sou jovem e às vezes as pessoas se sentem constrangidas de falar besteiras perto de mim por aquilo que eu sou, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu vivo. Então quando você muda, as pessoas que estão perto de você, elas
elas começam a mudar. Se elas querem ficar perto de você, elas também começarão a mudar, porque elas veem seu jeito de falar, elas veem que você é diferente, elas veem que elas não podem falar qualquer coisa perto de você, elas vão medir as palavras para falar com você, porque você é exemplo. Então Paulo está dizendo para Timóteo assim: primeira coisa, seja um exemplo na maneira de falar. Depois que você mudou sua maneira de falar para você não ser desprezado, você também tem que mudar a sua maneira de agir, porque não adianta você mudar a sua maneira de falar, mas continua fazendo tudo errado, continua indo nos lugares errados, continua ainda fazendo coisa errada. Você não mudou a sua maneira de agir, a sua ação, a sua atitude. E eu acho que as atitudes, eu acho não, assim, para mim, eu falo pro Jefferson, eu acho que as suas atitudes falam mais que as suas palavras. Às vezes o que você faz fala mais alto que eu nem consigo ouvir aquilo que você fala. Tem cheio de gente que fala bonito, mas que faz ao contrário. Tá cheio de gente que fala perfeito, ele é todo, mas dentro de casa a maneira dele de agir é diferente, na escola a maneira de agir dele é diferente, O jeito de vestir. tudo que ele faz é diferente, ele, não é nada daquilo que ele fala. Então Paulo, ele é completo ao aconselhar Timóteo, ele é completo nos conselhos, dizendo assim: Paulo, Timóteo, você não quer que ninguém te despreze? Número 1, saiba falar. Número 2, mas também saiba se comportar, saiba se agir da maneira certa, saiba fazer as coisas da maneira certa, saiba agir da maneira correta. E aí ele diz assim, na maneira de falar, na maneira de agir. Depois ele diz assim, no amor. Ele diz no amor, porque o amor ele é tudo. Na verdade, a Bíblia fala que Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus, disse 1 João. Seja um exemplo de amor. Amar é você se compadecer, amar é você se doar, amar é você se abdicar de algumas coisas, amar é você suportar algumas coisas por causa do amor. Ser um exemplo no amor é você ser uma pessoa diferente, é você ser como Jesus. E a primeira pessoa que você tem que amar é você, porque a Bíblia diz assim, que você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não é capaz nem de amar o próximo. Então você tem que amar a você, zelar pela sua vida, guardar pela sua vida, e assim você amar o próximo, você se doar pelo próximo, você ajudar o seu amigo, quantos amigos seus que estão se perdendo, quantos amigos nossos que estão se perdendo, quantos amigos nossos que ficaram pelo caminho, e o que vai trazer essas pessoas de volta é o amor. A Bíblia nos ensina a amar, Jesus nos ensina a amar, Deus é amor. Então, Timóteo, você não quer que as pessoas te excluam, você quer ser uma pessoa que é referência, então seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor. Depois você tem que ser um exemplo na fé. A fé é a base, a fé é o que Deus nos deu para conquistar, a fé é um instrumento de conquista. E seja um exemplo na fé, seja um exemplo de busca, seja um exemplo de pessoa que ora, um exemplo de pessoa que busca a Deus, um exemplo de pessoa de oração, um exemplo de pessoa de compromisso com Deus, de compromisso em fazer as coisas de Deus, em fazer a obra de Deus, um compromisso em ganhar vidas para Deus. Você precisa ser um exemplo na fé. E o último que Paulo diz, ele diz assim, você também precisa ser um exemplo na pureza. Pureza é a essência, é quem você é a sua essência. Então você tem que ser puro, simples, você tem que ser quem você é. Você não tem que fingir para as pessoas algo que você não é, para agradar as pessoas, para dizer, não, eu sou de Deus, agora eu tenho que fingir. Não, você tem que ser de Deus, não é fingir ser de Deus, é ser de Deus por completo, é ser de Deus puro, é ser de Deus todo, entende? Aí diz a Bíblia que você então não será isolado pelas pessoas, você não será desprezado pelas pessoas, você não será excluído pelas pessoas, né? Você é jovem, eu sou jovem, e o que me mantém no altar é a minha maneira de falar. Não quer dizer que eu sou perfeito, não quer dizer que eu não erro, mas eu nunca tive medo de errar e de chegar e falar assim, eu errei. Eu nunca escondi, se eu fiz algo de errado, chegar e falar assim, pessoal, eu errei, não sigam, não façam, eu fiz errado, eu fiz isso aqui, foi uma besteira. Já cheguei, que Alvin é uma pessoa mesmo que eu tenho liberdade de chegar perto dele e falar assim, ó, aconteceu isso,
eu errei, não faz isso, vai destruir sua vida. E a Bíblia fala assim que o inteligente, ele aprende errando, mas o sábio aprende com o erro dos outros, né? Então assim, eu falo, ó, não faz isso não, porque senão você vai sofrer as consequências que eu estou sofrendo. E isso não se esse exemplo não é ter medo. Eu não sou um super-herói, eu não sou, por eu ser pastor, não quer dizer que eu sou um super-herói, que eu sou o cara, né? O cara que não vai errar, eu sou o todo-poderoso. De maneira nenhuma, o poderoso é aquele a quem a gente serve. Ele não erra, ele não peca, ele não falha. Enquanto a gente está aqui, a gente é falho sim, mas a gente sempre está buscando falar da maneira correta, amar da maneira correta, agir da maneira correta, ser exemplo na fé. O que me motiva a estar aqui, eu morro de vergonha, deixa eu falar, eu morro de vergonha de câmera, de rede social, assim, eu gosto de compartilhar alguma coisa e tal, mas estar em frente assim parece que não, mas eu morro de vergonha. Estava conversando com um amigo aqui, o pastor Romeu, e ele está falando que ele tem muita vergonha, dificuldade. Até chamei ele, pastor Romeu está devendo fazer uma live com a gente aqui. Pastor, eu estou aqui, eu não gosto. E eu morro de vergonha, mas o que me motiva a estar aqui é a fé. É por sua causa que eu estou aqui, é por causa dos jovens da igreja, é por causa da igreja que eu todo dia venho para cá, porque eu preciso ser um exemplo na fé. A igreja está de porta fechada, mas a boca da igreja não está fechada, a boca da igreja aí não está fechada. Isso é ser exemplo na fé e na pureza. É ser a sua essência, é ser quem você é. E aí Paulo diz assim, dedica as escrituras, procura ler, não despreze o que te foi ensinado, não despreze o dom que há em ti, procura desenvolver o dom que há dentro de você. Eu estou aqui tentando desenvolver o meu dom, o meu dom é a palavra, eu gosto de pregar, o meu chamado é isso. Eu estou aqui então desenvolvendo ele, vivendo essa palavra na íntegra. E Paulo ele termina dizendo assim, olha, tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua vida quanto a de todos aqueles que te derem ouvidos. Então esse é o meu objetivo, esse é o nosso objetivo, né, pastor Kelvin? Esse é o nosso objetivo de perseverar mesmo nos deveres que a Bíblia, que a fé nos deixa, para que a gente seja salvo, mas você também seja salvo com a gente, ok? Então assim, essa palavra que eu queria deixar para a nossa juventude aí hoje, por mais que a gente não esteja perto fisicamente, estamos perto em oração, perto espiritualmente, nós estamos juntos. A hora que você precisar, você pode me ligar, pode me chamar lá, pode chamar o pastor Kelvin, a gente está junto aí. Mais breve, se Deus quiser, essa pandemia vai acabar rápido, as portas da igreja vão voltar a estar abertas para cultos, e a gente vai ter aqui cultos abençoados, a nossa pelada vai voltar abençoada lá no nome de Jesus, e tudo vai dar certo. No nome de Jesus. Tem alguma coisa para falar, pastor Kelvin? Nada a acrescentar. Tudo aí já é coisa que a gente tem falado, tem conversado nos bate-papos, nas reuniões nossas aí durante os anos que a gente está junto. Então assim, nada, é uma bênção e mudar. Eu sempre digo isso, nosso maior testemunho de vida é a nossa própria vida, é o nosso próprio jeito de falar, de agir. Essa palavra, ela é tudo, né? Ela é completa. Então é isso aí. É isso aí então, pessoal. Respondendo algumas perguntas, não vai dar para a gente responder todas, e foram colocadas para a gente no grupo lá, né? Teve pergunta que só Jesus. Silas é uma bênção na nossa vida, né, Silas? Silas perguntou assim para mim, qual que é o time que Jesus torcia? Eu falei com ele que essa aí eu ia responder eu mesmo. Eu disse para ele assim, Jesus era atleticano. Aí ele falou assim, me prova então, pastor, tá na Bíblia? Eu falei, tá na Bíblia. Brincando, viu, gente, parafraseando daqui, quem tá entrando aí é porque os jovens fizeram perguntas pra gente. Aí o Silas me perguntou assim, que time que Jesus torcia? Eu falei assim, lógico que Jesus era atleticano. Não foi à toa que ele disse para Pedro assim, o meu galo vai te falar que você me lembrou 3 vezes. Né? No livro de Jefferson, primeiro capítulo, versículo 1 diz isso. Mas eu creio que Jesus era atleticano e ele ainda é atleticano até hoje, né? Se você for olhar a Bíblia, tem muitos versículos que falam assim, apanhai as raposinhas, né, Silas? Porque elas fazem mal a vinha, né, Claudina? Claudina. Apanhar as raposinhas porque elas fazem mal a vinha. Sansão, o cara também atleticano na Bíblia. Sansão foi atleticano, ele pegou as raposas e tacou fogo nos rabinhos da raposa e soltou as raposas no meio do mar. Mas é uma brincadeira, viu? É besteira, nós estamos aqui só brincando no nome de Jesus. Mas falando sério agora, nós tivemos algumas perguntas dos jovens hoje que a gente vai tentar responder, ok? Não vai dar para responder todas, mas
Vamos lá. A primeira pergunta é de quem, Kelvin? A primeira pergunta é do Ian, não tem todos os nomes aqui, mas a primeira pergunta é do Ian, né? Qual tipo de música secular eu posso ouvir, pastor? O Ian está perguntando qual tipo de música secular que ele pode ouvir. Eu penso assim, eu vou dizer um pensamento meu, tá? Primeiro pensamento bíblico. A Bíblia diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Hoje, no mundo em que a gente vive hoje, existem sim vários tipos de músicas. O Silas pôs na carinha de bravo ali. Nos dias de hoje, o mundo, a música, ela é uma comunicação universal. A música, aonde você vai, ela é tocada. Onde todos os países têm música, existem músicas. É algo mundial. E, né, a música, você deve observar muito a letra dela. O que você fala pode atrair tanto coisas boas quanto coisas ruins para a sua vida. A mesma coisa é o que você canta. O que você canta pode atrair tanto coisas boas quanto coisas ruins para a sua vida. Eu estava ensinando na igreja há poucos dias atrás e nós estávamos falando sobre Davi, que quando Deus ungiu, a Bíblia diz que Deus nunca quis um rei para o seu povo, mas o povo queria um rei e escolheram Saul. Então Deus abençoou Saul para que Saul fosse rei. Só que Saul fez o que era mal aos olhos de Deus, então Deus escolheu um rei agora para reinar sobre Israel. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus ele entra em Davi, se aposta de Davi, quando Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor se retira de Saul. E agora o demônio, um espírito maligno, o atormenta dia e noite. Então dizem assim para ele: ei, chama alguém que saiba tocar, porque havia-se um costume de que quando alguém estava aflito, angustiado, opressivo, endemoniado, chamava-se um tocador, e quando ele tocava a harpa, através da música o mal saía. Já aí vem um ditado assim: quem canta, seus males espanta, né? E falaram assim e falaram assim com Davi, e falaram assim de Davi. Um servo de Saul disse assim: olha, eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é valente, vigoroso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Mas a primeira qualidade que o cara disse é que Davi sabia tocar bem. Sabe o que significa isso? É que ele era um bom adorador. Davi descobriu nas canções, não é à toa que ele é o maior salmista da Bíblia. Salmo significa música. Ele descobriu que a música podia atrair a Deus, e eu acho que é um dos motivos dele ser chamado homem segundo o coração de Deus. Então a música, ela pode sim trazer Deus e espantar o mal, como a música pode fazer Deus sair e o mal entrar. Então você deve observar muito bem a letra. Existem letras seculares que não tem, eu falando, não estou falando o que a Bíblia diz, mas o Jefferson está falando, que não tem nada a ver. Existem músicas seculares que não tem nada a ver, são letras lindas, letras que falam uma história, uma letra que fala de amor, mas existem letras, e hoje a maioria das letras são terríveis, são alusões à prostituição, ao sexo, à traição, a beber, a você se embriagar, então são coisas assim terríveis, e que isso não traz Deus, não edifica a sua vida. Você está mal, aí você vai ouvir um trem desse, você fica mais mal ainda, você fica mais destruído que você já está. Então você deve observar a letra, e um conselho: é melhor louvar a Deus e atrair a presença de Deus do que você correr risco de cantar aquilo que não vai agradar a Deus e também não vai te edificar em nada, né? Então espero ter respondido a pergunta do Ian aí. Que tipo de música que eu posso ouvir? Na verdade, você pode ouvir qualquer uma, mas ela vai trazer para você consequências, como vai trazer para você bênçãos. Depende você escolhe. As pessoas acham que a gente pode proibir. A gente não está aqui para proibir, eu estou aqui para ensinar. Cada um, a Bíblia diz, cuida de ti mesmo. Cada um cuida de si mesmo. Você deve cuidar de você mesmo. A Bíblia não é proibitiva, né? As pessoas não gostam da Bíblia, algumas pessoas,
achando que a Bíblia é proibitiva. E ela não é, ela diz, né? Ela te ensina Ela isso. está Você... dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Uma das coisas que a Bíblia diz lá em Eclesiastes é que o jovem deve lembrar do seu Criador, porque vai chegar os dias que você vai ter que prestar conta disso. Faça tudo. Salomão foi o cara que teve dinheiro, teve riqueza, teve mulheres. Pensa num cara que experimentou de tudo, e no final de tudo ele diz que tudo é o quê? Ilusão. Tudo é ilusão. E ele escreve em Eclesiastes dizendo que nós teremos que prestar conta de tudo. Saiba, faça tudo que a sua alma tiver vontade, ele diz. Mas saiba de uma coisa, que isso tudo será te trago a juízo, né? Então a escolha é sua. A escolha, você escolhe, mas um conselho: ouça a letra, pesquise a letra, veja o que está falando e foge. Procura adorar a Deus e ouvir aquilo que te edifica no nome de Jesus. Amém? Espero ter respondido aí. Próxima pergunta? Vamos lá, segunda pergunta. Então vamos lá, a próxima pergunta é: se Jesus voltar hoje, os meus filhos pagam pelos meus pecados, pastor? Então a pessoa está perguntando: se Jesus voltar hoje, os meus filhos pagam pelos meus pecados? Eu creio que não. Não. Porque cada um deve julgar a si mesmo, né? Você deve ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, mas ao que houver meu filho, quer dizer que eu pequei e eu vou destruir a vida dele? Não, ele responde por ele. Se o seu filho é pequeno, ensina ele o caminho que ele deve andar. Ensina para que ele não seja condenado como você, por ver você fazendo algo errado, e ele também querer fazer esse algo errado achando que é o quê? Certo, e não é. Então ensina. O ensino, o que falta hoje mais com os pais é diálogo. Então acho que precisa sentar com os filhos e ser amigos, conversar, explicar, ensinar a falar: ó, isso pode, isso não pode, isso não deve, isso deve, isso não deve, né? Mas eu não, por exemplo, eu tenho mãe, eu tenho pai, né? Eu tenho mãe e pai. Quer dizer que se meu pai e minha mãe fazer coisa errada, eu vou pagar pelo pecado deles hoje? De maneira nenhuma. Eu tô guardando a minha vida, eu tô buscando a Deus, fazendo tudo direitinho. Então cada um, o que minha mãe pôde fazer, meu pai pôde fazer, eles fizeram, me ensinaram, né? Então hoje eu já tomei consciência. Se o seu filho é pequeno, ensine, converse, né? A Bíblia diz assim que ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Ensina ele, mostra ele o caminho, porque por mais que ele não te ouça agora, a semente que cai aqui dentro, uma hora ela floresce. Ela vai florescer e uma hora ele vai falar assim: poxa, não é meu lugar, não é isso que eu devo fazer, eu estou fazendo errado, eu devo fazer da maneira correta, e ele vai mudar. Ok? Assim, complementando, filho não tem idade, né? Então assim, a palavra de Deus diz que os pequeninos o reino de Deus já é deles, né? As pessoas hoje, os adolescentes já começam a ter ciência aí do que é certo e do que é errado a partir dos 11, 12 anos. Então, a partir daí, por isso que a gente tem que ter a base sólida, né? Que a partir daí eles já começam a responder pelos seus atos, pelos que eles fazem. Eles já sabem discernir o que é certo e o que é errado. Você, adolescente, você, jovem, já sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então não encoste no seu pai achando que você pode fazer o errado. No último o pai dia, vai pagar tipo assim, no último dia você vai chegar lá, né, ter que Meu pai comparecer não me diante de ensinou, Deus. não. Aí também você vai falar assim: não, eu sou filho do fulano de tal e eu vou entrar no céu porque eu sou filho do fulano de tal. Não, de jeito nenhum. É cada um cuidando de ti. O que ela falou, ele falou bem falado aqui, no caso, eu tenho um filho de 1 aninho, Bernardo, e o B ainda não tem consciência, ele é puro, inocente, ele já é salvo por si, ele ainda não tem maldade nele, nos atos dele. Vai chegar um dia sim que ele vai ter que tomar as decisões por ele. Até lá eu tenho que fazer o quê? Ensinar. Alguns ensinam e Outros outros não. ensinam. Tem que ensinar o certo, né? Mostra o caminho. Vamos lá. A próxima pergunta é, pastor, É o qual Bilinho, é, né? Olha o Bilinho As fazendo perguntas. pergunta difícil, ó. qual é o tempo que o anticristo vai governar a terra? Por quanto tempo o anticristo vai governar a terra? Acho que qual é o tempo, não? Qual é o tempo Bom, tem que o anticristo... duas coisas. Você está perguntando qual é o tempo. Se qual é o tempo, qual é o dia que ele vai governar? Não sei. Nem a Bíblia não fala. A Bíblia dá sinais dos fins dos tempos. Por exemplo, esse vírus que está aí é um sinal que Jesus disse em Mateus. Jesus deixou como alerta de que isso aconteceria, de que essas coisas apareceriam.
Então é um alerta. Agora, qual é o tempo que ele vai surgir, que vai se revelar? Não sei. Qual é o tempo de governo dele aqui na terra? A princípio a Bíblia fala que seria de 7 anos de proposta de paz, se eu não estou enganado, 7 anos. Com 3 anos e meio nessa proposta de paz do anticristo, com 3 anos e meio ele quebra essa proposta de paz, e é onde começa a grande tribulação, mas é nesse período que Jesus volta para buscar a sua igreja. Jesus volta para buscar a sua igreja, buscar os vencedores e fazer com que o seu governo se estabeleça aqui. Então é um assunto assim bem longo a se falar, bem não, a gente pode até tirar um dia só para a gente fazer um bate-papo sobre isso, sobre a volta de Jesus. Mas qual é o tempo que ele vai aparecer? Não sei. Quanto tempo ele vai governar? A princípio 3 anos e meio para que Jesus volte. Quando quando surgir aquele que vai unir as nações, que vai fazer somente um governo, ele vai propor uma ordem de paz. Então, quando esses 7 anos foi estabelecido, com 3 anos e meio é rompido, porque começa a grande tribulação e aí Cristo volta, ok? Espero ter respondido aí, Billy. Pergunta difícil, né? Vamos lá. Agora um jogador aí, jogar baralho, é o Silas. valer. Isso é o Silas que perguntou, vou falar, vou tentar aí, vai. Jogar baralho a valer é pecado, pastor? A Bíblia não fala nada sobre baralho. Pastor, não fala. A Bíblia não cita que baralho é pecado. Então, se não é pecado, eu posso fazer? Não, vamos lá. Se não é pecado, eu posso jogar baralho? Não, vamos lá. Eu não vou te falar aqui nem que pode, nem que não pode, mas seguindo a Bíblia fala assim. Romanos capítulo de número 14, versículos de número 22 diz assim: assim, seja qual for a tua doutrina a respeito destes assuntos, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então a Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que ele faz. Tipo, você joga baralho, você se condena? Você acha que isso é errado? Se a sua alma acha que é errado, se a sua alma te acusa, se a sua alma te condena, se você acha que isso é mal, então não faça. Aí ele diz assim: todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé, e tudo que não provém da fé, aí se torna o quê? Pecado. Então, por exemplo, fala assim, se a mesma coisa me perguntaram aqui, tem uma pergunta aqui da Júlia sobre tatuagem. Aí se for falar de tatuagem, a gente vai ter que ir lá em Levítico, porque lá em Levítico fala de não se marcar o corpo, mas vamos voltar para a pergunta do baralho, daqui a pouco eu volto na Júlia. Se a sua consciência, se a sua alma te condena, se você tem medo de alguma coisa, eu devo fazer, será que isso é certo? Se a sua alma já tem um pensamentozinho com um pontinho de interrogação, então é melhor não fazer, porque aí se tornou pecado para você. E também a gente deve observar princípios das coisas. Por exemplo, o baralho, se você estudar a história do baralho, onde o baralho surgiu, me parece que o baralho surgiu na França, através de na época da monarquia, onde o rei, um dos caras lá do reino, ele fez o baralho pro reinado lá, e cada carta tinha uma simbologia, e aí dizem que a simbologia da carta do rei representava o mal, a carta da dama representava Maria, e a carta do valete, que eles falam, seria um filho entre Maria e o mal. Então isso está na internet, se você pesquisar você vai achar. E se você olhar princípios, então são coisas assim bem ruins. Então, na dúvida, eu prefiro me resguardar assim, por excesso do que errar por excesso. Então, assim, um conselho: tem tanta coisa para você se divertir. Vai jogar uma bola, vai jogar. Tem gente que fala assim: não pode jogar baralho porque é jogo que você engana o próximo, é jogo que você tem que ser mais inteligente que o próximo, que você tem que ser mais esperto que o próximo. Mas todos os jogos são isso, não é? É estratégico. Por exemplo, você vai jogar bola, você deu drible na pessoa, você driblou a pessoa, você enganou ela assim. É um jogo, é uma estratégia. Os mais rápidos vencem. Então xadrez. Em todos os jogos. Então tem tanta coisa para você jogar. Na dúvida, vai jogar Uno. Vai jogar Uno, vai jogar, sei lá, vai jogar, como é que é o nome daquele jogo? Banco Imobiliário, sei lá, vai jogar outra coisa, vai jogar tanta coisa para você jogar, Silas, vai jogar outra coisa. Sem se avaler. E aí, detalhe, todo jogo a valer se torna pecado, sim. Aí a Bíblia já fala
se torna pecado. Se é uma coisa válida, porque se tratou de vai ter gente que vai perder naquilo ali, que vai ser lesado naquilo ali. Tem pessoas, isso causa vício nas pessoas, e o vício é algo que não é de Deus. Então, assim, na dúvida, não faça, né? É melhor você chegar no céu e Deus falar assim com você: cara, você podia ter jogado baralho que não tinha nada a ver, mas você chegou lá, do que você chegar lá no céu e Deus falar assim com você: não era para ter jogado. não é para ter jogado. Então, assim, sei lá. Então a Bíblia não fala nada sobre isso. Eu deixo para você e a sua consciência, entendeu? Você decide. Como a tatuagem também, eu acho que a Bíblia fala assim lá em Levítico: não desenharás, não farás marcas no seu corpo de gente que já morreu e tal. Só que se você for ler o livro de Levítico todo, também fala acerca de um monte de coisa, não cortar cabelo, e Deus está dando um monte de leis para o pessoal lá. Eu aprendi, Jefferson Dias Neto aprendeu que é pecado. E para mim, a minha consciência me acusa, me condena. Então eu acho que não devo fazer. Ensino a não fazer. Isso também não vai te edificar em nada, não muda nada a sua vida, não te acrescenta não deixa você nem mais rico, mais pobre, acho que você tem que pagar, então com certeza você vai perder. Na verdade, tudo tem uma origem, igual o senhor falou aí do baralho, do jogo, tudo tem uma origem. E se você pesquisar na internet, você vai ver que a tatuagem ela foi feita para marcar os escravos. Entende? O boi, por exemplo, o jeito de marcar o boi, você esquenta o ferro e marca o boi dizendo que aquele boi é seu, né? Então, assim, eu acho que eu não sou escravo, eu acho que o Senhor não é escravo. Jesus veio, nos libertou da escravidão, pagou um preço para nos livrar da escravidão. Então, assim, tudo tem uma origem, tudo tem uma... se você pesquisar na internet, você vai ver as origens. Então, assim, eu acho que uma das coisas assim, que eu acho mais linda, assim, eu vejo isso nos meninos daqui da igreja, nos jovens, até em vocês, muitos, né? Vou dar o exemplo do Ian. O Ian chegou na igreja, o Ian tinha um orelhão furado, um largador e tal. E com o tempo ele mesmo foi tirando isso. Nunca proibi o Ian disso. Nunca cheguei perto do Ian e falei: arranca isso da sua orelha, menino. Nunca. Um dia eu cheguei perto dele e perguntei: mas você tinha orelha furada? Ele tinha e tal. Falei: por que você tirou ele? Porque eu não sentia mais bem com aquilo, não me edificava. Sei lá, senti vontade de tirar. Então o Espírito Santo, quando ele habita em você, ele vai te mostrando coisas que você deve e que você não deve. Eu estava ouvindo uma palavra esses dias, e essa palavra é fantástica, muito fantástica, porque as pessoas dizem assim: não, mas a gente vive hoje na graça, né? E o tempo do passado era o tempo passado, era a lei. E eu descobri que viver na graça se torna mais difícil do que viver na lei. A lei dizia assim: se um homem for pego em adultério, ele deve ser apedrejado. Se uma mulher for pega em adultério, mas se ele for pego, se os caras não fossem pegos, eles ficavam fazendo tudo de errado. Então o pecado ficava escondido. Aí veio Jesus e trouxe a era da graça, inaugurou a era da graça. A graça trouxe o Espírito Santo para dentro da gente, e agora você tem um juiz dentro de você, você tem um conselheiro dentro de você, que quando você peca, ele fica assim: você está errado. Aí ele fica aí: você está... Naquela época não tinha nada disso. Aí hoje você todos os dias é lembrado que você está na época, é a graça, mas é a época que você é mais cobrado. Eu falo que é mais difícil do que viver na lei, porque hoje todos os dias o Espírito Santo te lembra das coisas. Então se o Espírito Santo estiver dentro de você, se você pertencer a Ele, as coisas vão fluir da maneira dele. Jesus disse assim: Ele vos guiará em toda verdade, em toda justiça, em todo juízo. Ele vai te guiar dentro daquilo que é certo, dentro daquilo que pode, dentro daquilo que não pode, dentro daquilo que você deve fazer, que você não deve fazer. Então tenha Ele, e Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir, Ele vai te trazer na sua consciência assim: isso não faça, isso pode fazer. E é o que nos diferencia, né? Então tem coisas que a gente faz. Por exemplo, jogar bola é pecado? De maneira nenhuma, minha alma não condena. Eu vou lá, vou jogar bola, jogo bola com os meninos, eu ponho uma bermuda, eu sou pastor, eu uso bermuda, pode? De maneira, a minha consciência não me acusa disso, não me condena disso. Aí eu posso cortar meu cabelo, minha consciência também não me condena disso, a gente corta, então não se torna pecado. Mas bateu aquela dúvida se posso ou não posso, aí é melhor você não fazer, porque tudo que não provém da fé, tudo que você não faz com convicção, com certeza, se torna um pecado, diz a palavra de Deus. Romanos
14, 22, 23. Viu? O engraçado é que a dúvida, tudo que é feito na dúvida, dá ruim. Dá ruim. Deu ruim. Deu ruim, né? Próxima pergunta então aí. Quando morrermos, vamos direto para o inferno ou para o céu? Quando você morrer, você vai morrer. Ou ficaremos em algum lugar? Quando você morre, você morre. Morreu, acabou. Você dorme. Como você está dormindo, você dormiu. Você está ali num sono. Por isso que a Bíblia diz que quando Cristo voltar, é a maneira que eu entendo, quando Cristo voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a Bíblia. Aqueles que dormem serão despertados. O mar dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. Então, quem morre, ele dorme, está dormindo, está aguardando o grande dia. Quando Cristo voltar e você ressuscitar, você não, é que você está vivo. Quando Cristo voltar e aquele que morreu ressuscitar, ele vai como se ele tivesse despertado de um sono. Entendeu? Paralela a essa pergunta tem uma outra, dizendo assim: quando morrermos, será apagado de nossa mente tudo o que fizemos aqui na Terra? Não, você vai voltar até então em juízo. Eu creio que você vai voltar consciente ainda, até o dia do julgamento. E aí, aqueles que forem condenados ao lago de fogo e enxofre, conforme a Bíblia disse, esses eternamente se lembrarão de tudo que fez, né? Muitos dirão naquele dia, diz o Senhor: eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Então ele vai lembrar, né? A Bíblia fala assim: muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu estava na igreja, Senhor, Senhor, em teu nome eu fui lá, glorifiquei, falei em línguas. Então ele vai lembrar, ele não vai esquecer não, tá? Vigia. Quando Jesus voltar, os que ficarem na terra, os que não forem aprovados, se eu entendi bem, os que não forem salvos, eles vão direto para o inferno? Não, a Bíblia fala em Apocalipse que quando Cristo vier para voltar os vencedores, muitos vão ficar. A igreja em si vai ficar, muitos da igreja vão ficar. E como vai ser a segunda chance dessas pessoas? É não negar Jesus. E aí a Bíblia diz em Apocalipse 13, se eu não estou errado, 12 ou 13, que se te colocarem a espada na goela, morra. Se te levarem à prisão, vá, não resistas. Porque aqueles que ficarem, a segunda chance é só a morte, é só morrendo. Então a Bíblia está dizendo assim que vai ter uma chance sim, uma segunda chance para aqueles que ficarem, mas eu não quero ficar para ver ela não. Nem quero saber o que vai acontecer nela não. Prefiro subir na primeira. Se você quer subir comigo, levanta a mão da glória. Glória. Então aí os que estavam preocupados com a morte aí está esclarecido, né? Vocês estão tudo devendo, né? As perguntas de vocês estão mostrando que vocês estão tudo devendo. Jesus Cristo. Com certeza. Pastor, desafio ou desafiar é pecado? Depende do que você vai desafiar. Eu vou desafiar a orar 30 dias. É pecado de maneira nenhuma. Eu vou desafiar a jejuar durante 40 dias de manhã. É pecado não. Agora eu vou te desafiar a entrar na frente de um carro. Homicídio. Isso é até besteira, né? Isso até... Tem gente que fica fazendo um monte de desafio aí, assiste essas coisas no YouTube, gente, é tanta perda de tempo, é tanta besteira, asneira. Sai disso, pelo amor de Deus. Sai fora dessas coisas e... assista a gente, né? Vem assistir a live com a gente aqui. Deixa Deus te abençoar no nome de Jesus, viu? Desafio se torna pecado dependendo daquilo que você está desafiando a pessoa a fazer. Próxima pergunta: ir em rodeios ou cavalgadas é pecado? Não, creio que não. A Bíblia também não fala nada disso. Não vai em rodeios, não vai em cavalgadas, de maneira nenhuma. Depende do que você vai fazer, o que você faz na cavalgada, o que você faz no rodeio. Mas não existe pecado, não existe falha nenhuma, né? Não existe erro nenhum. Isso. Ok? Tem mais outras perguntas, mas a gente vai deixar para uma próxima. Só beleza, uma última aqui, pastor. Perguntaram se nós dois somos irmãos. Não. Somos, verdade, somos sim. Nossa, eu e o Kelvin somos irmãos? Um monte de gente pergunta assim: o Kelvin, o pastor, é irmão? Somos. A gente cresceu junto, eu e o Kelvin. Eu e o pastor Kelvin crescemos juntos. E não somos irmãos de sangue, família, DNA, mas somos irmãos por causa do sangue de Jesus que nos fez irmãos. E sabe o que a Bíblia diz assim? Que há amigos mais chegados do que um irmão?
sabe quando você tem, a Bíblia fala assim, Provérbios 17:17, eu tive um amigo e na angústia você vai ter um irmão. Eu fiz isso e hoje eu tenho um irmão, né? Hoje nós somos irmãos e é mais irmão mesmo. Frequenta minha casa, se precisar dormir na minha casa, eu durmo na casa dele se precisar. Nós comemos na casa um do outro, nós choramos com o outro, um corrige o outro, confessa para o outro se errou. E a gente se tornou irmãos assim em Cristo e até mesmo mais do que de sangue mesmo. Amo esse cara de coração, gente. Amo esse menino, é um ouro na minha vida. Não tem tem palavras para agradecer ele. Deus me deu uma família muito linda aqui em Cristiano Antônio. Deus me deu mãe, tem uma mãe preta, a Cida, minha mãe preta, né? Eu branco assim, ó, nem sou tão branco, né? Mas tem uma mãe preta, tem pessoas aqui que são, né, Claudina? Claudina é minha irmã preta também, Cíntia, várias pessoas assim, que se tornaram família, a família do Kelvin, a Lena, ele, como muitos irmãos, muitas casas aqui se tornou. Hoje eu estou ganhando outro irmão, o Silas, nós convivemos junto, eu mais moro com o Silas do que na minha casa, né? Nosso trabalho é junto, né, Silas? Então se tornou um irmão, amo demais esse cara, os meninos, Gustavo, e se eu for falar o nome de todo mundo eu vou pecar, Bilinho, Matheus, Diene, Joel, enfim, né? Tem várias casas, aí a dona Liane me assistindo, se tornou membro da nossa família, né, dona Liane? Amo demais a senhora mesmo, né? A Júlia está aí assistindo a gente também, com a casa dela, a dona Wilza veio para a igreja há pouco tempo agora, o Júlio, ali com a esposa dele. E não, em si, Deus não me deu uma igreja, Deus me deu uma família, né? E nós temos sido igreja juntos mesmo. Tem sido bênção na minha vida, Deus tem colocado pessoas abençoadas na minha vida, nos meus dias, e isso vale a pena, né? São muita gente. A Júlia mandando coraçãozinho, amo sua casa, seu pai Ivan, sua mãe, sua irmã, sua sobrinha, Yasmin, né? A Yasmin, cadê ela? Tá aqui? E Yasmin, Josiane, Starley, né? Então se eu for falar nome aqui eu vou pecar, aí eu vou acabar pecando, porque a igreja é grande demais e a gente ama. Tem muita gente, a Ana, a Carol aqui do lado aqui, fora os amigos que Deus me deu nessa cidade de Cristiano Antônio, que eu não tenho como agradecer a Deus. Pessoas que fazem a diferença na vida da gente. Deus me deu um amigão, o Vitor, hoje trabalha aqui do lado, na casa de rações aqui do lado, viu gente? Vai comprar ração, vem aqui na casa de ração propaganda ao mexer aqui, sabe? Aqui no Pinheiros, é um amigão que eu tenho, ele, o pai dele, o Valtinho, respeito muito eles. Deus tem abençoado a nossa vida. Deus me fez conhecer pessoas. O Valdeci tá ali, né? O Valdeci ouvindo a gente, um amigão. Se eu falar, eu vou pecar, viu gente? Se eu não falei seu nome, me perdoa mesmo, mas é porque é muita gente, muita casa, muita família. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Se vocês tiverem mais perguntas, vão mandando pra gente, que a gente vai conversando, vamos dissolvendo essas perguntas e aprendendo juntos uns com os outros, viu? Eu falo muito, se deixar eu fico aqui até amanhã. Se vocês não quiserem fazer, não quiserem se expor, quiserem chamar a gente no WhatsApp, todos, acredito que já tenha, mas se não tem, anota aí, é 31 DDD 99800 1503, né? Repetindo, é 99800 1503, esse é o meu WhatsApp, você pode chamar lá. Pastor, tenho dúvida nisso, tenho dúvida naquilo, e a gente vai esclarecendo, né? A gente vai crescendo uns com os outros aqui, né? A sua dúvida é a minha dúvida, às vezes é a dúvida do colega, mas a gente fica com vergonha, né? Já chega perguntando assim, o meu amigo, o meu primo tem essa dúvida, tem essa pergunta, não tem problema, a gente não expõe aqui quem está mandando, a gente só faz a pergunta. Só o Silas que eu vou expor. E nós vamos trabalhando aí. Pastor, você quer falar o seu WhatsApp? O meu é 988834060, repetindo, 988834060. Jaqueline entrou aí, tá assistindo a gente. Jaqueline, Bilinho, Matheus, a Sirlene tá mandando oi. Deus abençoe, Sirlene, saudades, Deus abençoe sua vida aí. Também tá ali com a gente, acho que é a Juliana, esposa do Adriano. Deus abençoe o Adriano aí, melhoras para ele na cirurgia que ele fez aí no joelho. Tô devendo a visita, viu? Vou aí. Tem mais gente de Valdecia, Yasmin. O pessoal tá agradecendo a gente ali. Deus abençoe vocês, viu? Nós só estamos aqui por causa de vocês. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar juntos. Domingo agora a gente tem uma próxima live.
amanhã, né? Nós temos a próxima live, a live do culto. Oficial. A nossa live do culto oficial, eu tô fechando para ver se o pastor Romeu, viu? De novo, tá devendo, vindo vir com a gente. Vou chamar a pastora Meire para ver se ela faz uma live com a gente também durante esses dias, para ela participar com a gente, a nossa mãezona na fé, para ela estar junto conosco aqui numa live abençoada no nome do Senhor Jesus, né? E se continuar, sábado de novo nós teremos mais uma live aí, tá? Se não continuar também, nós vamos estar aí, a gente vai manter. É bom a gente fazer, tá legal, eu gostei de ficar perto de vocês, de conversar, de ter vocês aí. É uma experiência. De vocês estar compartilhando, estar comentando. Elivane, Deus abençoe Elivane. Tem minha oração pelo seu irmão, pela família dele lá, viu? Deus abençoe você, o Elton, os meninos aí, no nome de Jesus. E já aproveitando também para amanhã, se alguém quiser pedido de oração, quiser, deixa aí nos comentários. Eu quero uma oração para minha família. A gente vai anotar no caderno, a gente está subindo ao monte, né? A pastora Cida está subindo ao monte com o caderno, orando, apresentando a sua vida, a vida da sua família, né? Igual o pastor Jefferson ele disse, as portas estão fechadas, mas nós não estamos parados, estamos orando, estamos movimentando. E quando voltar, voltaremos mais forte. Amém? Em nome de Jesus. Beleza, pessoal? Amanhã a gente volta então com uma live do culto, 7h30 da noite. Compartilha aí com seus amigos. Entra lá, a gente tem um canal do YouTube da igreja, chama Igreja Amã, não é isso, Kelvin? Sim. Igreja Amã, entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, curta os vídeos, esse vídeo vai para lá. Hoje nós não estamos transmitindo ao vivo no YouTube, mas vamos passar a transmitir ao vivo no YouTube, ok? Testando aí, estamos lá em fase de adaptação aqui, no nome de Jesus. Estamos aprendendo. Amém. Deus abençoe a Aline Barbosa aí, Deus abençoe Knife Silva, é isso mesmo? Sim, acho que é a Nayara. É a Nayara? Se não me engano, é a Nayara. Nayara, se for você, dá um oi aí para nós. Oi, Nayara. Deus abençoe sua vida. A Yara, Tainara, todo mundo aí no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o Hélito, o pessoal que está com a gente aí. Elisete também está assistindo a gente. Deus abençoe a vida de vocês no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Orar para a gente voltar para casa. Você já está em casa, né? Quem vai para casa é eu e o Kelvin. Vamos orar em nome de Jesus. Fecha os olhos, Senhor. Te agradecemos pela live de hoje, Senhor. Te agradecemos por cada pessoa que esteve com a gente do início ao fim, cada pessoa que assistiu essa live ou que ainda vai assistir. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença ela se estenda sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de cada um. Que a Tua presença cuide de cada um, que a Tua presença, Senhor, guarde as nossas vidas. Que o Salmo 34:7 seja uma realidade hoje na nossa vida, onde diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, os guarde e os livra. Que o Teu anjo então se acampe ao nosso redor, ao nosso derredor, nos guarde, nos livre hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu, uai. E Nayara tá lá no Instagram da igreja, uai. Deus abençoe, viu? Um grande abraço aí no nome de Jesus. Beijo Deus no seu coração. Beijo pessoal do Instagram. Nós estamos juntos no nome de Jesus. Fique com Deus. Até amanhã 7h30. Tchau.